esse é o texto que nós estaremos lendo novamente. Eu estarei aqui com os irmãos, então, repetindo aquilo de forma bem panorâmica que falamos a semana passada, para que os irmãos tenham uma noção daquilo que nós compartilhamos, e nós daremos então a sequência e finalizaremos então hoje a pregação do Pentecostes. E é a pregação do Pentecostes porque é a pregação do apóstolo Pedro, e nós vimos então os resultados dessa extraordinária mensagem, tá? Antes de mais nada, eu queria conhecer, nós temos aqui um visitante, é o Rafael. Onde é que o Rafael está? O Rafael. Não, o Rafael já esteve aqui outras vezes, não é isso, Rafael? Antes da pandemia, Deus já deu o privilégio de termos o Rafael aqui. Rafael, Deus abençoe mais uma vez, muito bom tê-lo novamente conosco, viu? Se eu falo é o teu coração. Além do Rafael, pode sentar, Rafael. Além do Rafael, existe mais alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Ok. Aqueles que estão vindo aí na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, continue vindo e vai, se assim Deus falar o teu coração, tá ok? Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Então vamos ler no nosso texto, o texto de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Estarei lendo na tradução da NVI, que diz assim o texto bíblico. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, e naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, nuvem de fumaça, o sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 22, israelitas, ouçam estas palavras de Jesus, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres e maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhe com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus o ressuscitou, e este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele o recebeu do Pai, o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos meus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Queridos, está aqui a porção da palavra de Deus que lemos a semana passada, só relembrando algumas coisas para vocês. Falei para vocês que Pedro aqui está explicando no seu sermão,
Pedro está explicando para aquela multidão o que é que estava acontecendo. Lembram-se o capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre eles passaram a falar em línguas inteligíveis, idiomas e dialetos em que aquela multidão que ela estava compreendia no seu próprio idioma. E Pedro então está explicando por quê? Porque eles todos perplexos, atônitos, querendo entender o porquê galileus, incultos culturalmente falando, estão falando um idioma em que eles não haviam estudado. Então Pedro então está explicando porque eles estão perplexos, imaginavam eles, e alguns deles zombavam e diziam: estes homens estão completamente bêbados, embriagados. O que de fato não era verdade, porque na verdade o que estava acontecendo com aqueles homens é que eles estavam cheios do Espírito e não de vinho. Eles estavam sendo dominados e usados pelo Espírito Santo, cumprindo então a profecia de Joel, lá do capítulo 2, nós vimos a semana passada. Joel profetizou que nos últimos dias, e aí deixando uma coisa bem clara para vocês, os últimos dias, queridos, é desde a descida do Espírito até o fim. Desde que Cristo foi assunto aos céus, o Espírito Santo desceu, nós estamos vivendo os últimos dias. Escatologicamente falando, é esta leitura que precisa ser feita. Então não existe uma leitura de uma interpretação de que os últimos dias será lá na época em que aquilo que fora escrito por João em Apocalipse começa a se cumprir. Não, os últimos dias já estamos vivendo desde a subida de Cristo e a descida do Espírito. E desde os últimos dias em que o Senhor começa então a salvar e transformar pessoas. E é isso que está acontecendo. Joel disse que nos últimos dias o Espírito de Deus viria sobre toda a carne, sobre todo o povo. E é isso que está acontecendo aqui. O Espírito de Deus vem, e é por isso que o texto, a profecia de Joel diz que os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Profetizar aqui é pregar. Ok? Não tem a ver com adivinhar o futuro, não. É isso que está aqui, queridos. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e por duas vezes Pedro faz questão de usar Joel para dizer que o que está acontecendo é justamente isso. Aqueles homens agora empoderados, aproximadamente 120 discípulos empoderados pelo Espírito, estão falando das maravilhas de Deus, e todos aqueles que ali estavam, aproximadamente 15 nações, entendiam perfeitamente as maravilhas de Deus sendo pregada por aqueles homens. Pedro está falando, é isso que está acontecendo, senhores. Esses homens não estão embriagados, mas esses homens estão pregando as maravilhas de Deus. Não é vinho, mas é poder do Espírito. E aí nós caminhamos, eu falei para vocês semana passada que antes de mergulharmos na primeira pregação da igreja primitiva, faremos bem em considerarmos algumas lições imprescindíveis no livro de Atos. E a primeira delas, eu falei para vocês semana passada, que os milagres podem atrair multidões, porém eles não podem alcançar e transformar corações. É fato, o que acontece aqui é um grande milagre. E onde é que está o milagre? O milagre está no ouvir, não no falar. Porque todos que ouviam ao mesmo tempo, línguas diferentes, e entendiam ao mesmo tempo, todos ouvindo as maravilhas de Deus. Então o milagre não está na fala, o milagre está no ouvir. Deus fez um milagre extraordinário na audição daqueles homens que lá estavam, aproximadamente 10.000 pessoas. O milagre está na audição, mas milagres não têm poder de transformar coração. Eles viram acontecer um milagre. Quando é que acontece transformação? Justamente agora. Pedro está explicando o que aconteceu. Pedro está explicando o milagre. Ele está expondo as Escrituras. A partir daí, então, há transformação. Então nós vimos isso a semana passada. Os milagres podem atrair multidões, porém elas não podem alcançar e transformar o coração. Porque foi o que aconteceu em Atos. A multidão foi atraída por causa dos milagres. Ou seja, por causa de um estrondo, de um barulho como que de um vento, que estava ali reunido todo mundo e começaram a falar. Foi isso que aconteceu lá, um milagre, porém, esse milagre não teve poder de transformar coração. Vimos também que os milagres podem abrir portas para o Evangelho, mas ele não é o Evangelho. Foi o que aconteceu aqui, pessoas se aproximam, acontece um grande milagre, está abrindo portas, porque pessoas curiosas querem saber o que está acontecendo, porém os milagres, eles não é o Evangelho é de Jesus Cristo, é a sua palavra que precisa ser pregada genuinamente, que é o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui. E por fim, nós vimos também, semana passada, que a pregação do Evangelho de Jesus Cristo é a única chave que abre a porta do coração do perdido e pecador.
É isso que está acontecendo. A única coisa que pode transformar a vida do perdido e pecador é ele compreender genuinamente a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, compreender a palavra. É isso que o próprio Cristo fala no Evangelho de João: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis esta verdade, esta palavra, que é o próprio Cristo, e ela então vos libertará. E o que está acontecendo é justamente isso. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo é a única chave que pode então abrir a porta do perdido, do coração do perdido e pecador. E o que está acontecendo é justamente isso. E eu vou provar isso para vocês, biblicamente falando e mostrando nas Escrituras, que o que acontece após, hoje não vai dar. Pastor, toda semana você fala que hoje não dá, você está tendo... semana que vem a gente vai falar sobre o resultado da pregação do apóstolo Pedro. E eu vou mostrar claramente para vocês, que após a exposição da palavra, quase 3.000 almas se converteram. Porque eles ouviram a palavra. A palavra lhes foi explicada. E o Espírito Santo então fez a obra da regeneração em cada um daqueles corações. E aí nós paramos aqui, vocês lembram? Quem estava aqui a semana passada? Ok, quem não estava teve uma breve introdução. E nós paramos aqui. E eu falei para você que eu gostaria que você observasse comigo, a partir então desse primeiro sermão, Petrino, tá? Petrino, porque é de Pedro, duas características da mensagem do cristianismo. E a primeira delas que nós começamos, e eu falei para vocês que iria só iniciar, é esta: a mensagem do cristianismo fundamenta-se nas Escrituras. Pedro, depois que vai explicar para aqueles homens, ele usa Joel como introdução para dar base, e ele então explica usando as Escrituras. Nenhuma mensagem ela é baseada no coração humano, mas ela é baseada na palavra de Deus. E é isso que está acontecendo. Se você ler aí do versículo 16 ao verso 21, do 25 ao 28, Pedro está usando as Escrituras. Ele usa o profeta Joel, ele usa o salmista Davi, e ele vai explicar as Escrituras, porque é justamente isso que está acontecendo, visando explicar-lhe o que de fato estava acontecendo. Pedro prega fazendo referência a 3 textos bíblicos: Joel 2, 28 a 32, Salmo 16, verso 8 e 11, e o Salmo 110, versículo 1. Usando as Escrituras. Então a mensagem do cristianismo, queridos, é a palavra, é usando as Escrituras. A mensagem do cristianismo pauta-se na Bíblia. A mensagem do cristianismo, ela não é pautada em nenhum outro livro. A mensagem do cristianismo deve ser pautada na inerrante palavra de Deus, que está em nossas mãos, e temos o privilégio de ter diversas traduções. E é sobre esta palavra e sobre esta mensagem que o cristianismo deve ser proclamado. Nós temos já a fonte, nós já temos já em mãos. Nós só precisamos utilizá-la adequadamente, corretamente. Portanto, a mensagem, ela não é fruto da imaginação, nem do desejo de quem compartilha. Ai, meu Deus, deixa eu ver o que eu vou compartilhar. A mensagem, ela não sai de fora para dentro, ela sai de dentro para fora. Tem muita gente que fala: deixa eu ver, meu Deus, como é que eu vou atrair multidão lá para a igreja? Deixa eu ver, vou criar lá um mecanismo, vou criar lá um evento. E aí as pessoas começam a sair daqui para tentar encontrar um texto para apoiar uma boa ideia que ela teve para pregar o Evangelho. Não! A mensagem do cristianismo pauta-se na Bíblia. Ela não é fruto da nossa imaginação, do nosso desejo de compartilhar. Não pode ser fundamentada no sincretismo religioso, muito menos em uma cultura eclesiástica. É porque aqui sempre falou desse jeito, pastor. A mensagem está pautada na palavra de Deus, e ela não deve ser substituída, seja pela sabedoria da filosofia, seja pelos conteúdos psicológicos, seja pelos conteúdos sociológicos, ou qualquer outra ciência. A mensagem do cristianismo fundamenta-se na Bíblia. Pedro está fazendo isso. Pedro está falando, o que está acontecendo é o que Joel disse, e ele fundamenta o sermão dele, explicando aquilo que Deus já tinha dito, usando textos
bíblicos, usando tanto Joel como também usando os Salmos. E é isso que está acontecendo aqui. Portanto, nós não devemos inventar. Nada deve ser colocado no lugar da exposição, da pregação. E foi Jesus, o dono da igreja, que disse isso. Vão pelo mundo inteiro e pregue o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15 e 16. Vão, preguem o evangelho. Preguem a palavra. Vão, preguem a todos aquilo que a minha palavra diz. Portanto, o expositor da palavra, esse aqui que vos fala, ou você que está aí, o expositor desta palavra, o pregador, ele não recebe uma revelação celestial inédita, sabe, como tem acontecido nos tempos de hoje. Deixa eu ver, Deus revela a tua palavra. Hoje eu estava vendo um vídeo de um camarada, ele falava assim: deixa eu ver, Deus, fala comigo, Deus, revela a tua palavra. Não, já veio. A palavra já foi revelada. A palavra de Deus já foi revelada. A nossa tarefa, a tarefa do expositor, a tarefa de quem prega o evangelho, é expor extremamente, de forma importante, aquilo que já está na palavra. A gente não pode fugir dessa realidade. Portanto, a sua tarefa, a minha tarefa, do expositor, não é ter nenhuma revelação nova, porque ela já foi terminantemente revelada e concedida a cada um de nós. A palavra de Deus. Então, além disso, embora o pregador, eu e você, sejamos usados pelo Espírito Santo, nós não somos inspirados. A palavra já foi inspirada, já foi revelada para cada um de nós. Pastor, então você não crê que Deus hoje pode então chegar assim e falar assim para... A palavra já foi revelada. Você quer ouvir Deus falar com você? Leia a palavra de Deus. Muitos de nós estamos sendo aí conduzidos, porque estamos buscando eventos para satisfazer muitas coisas dos nossos corações. Deixa eu ver lá. E assim, queridos, e eu falo e volto a frisar com todo temor e com todo respeito, tem muita gente procurando onde é que o profeta fala melhor. Estão sendo conduzidos por falas que não são verdadeiras. E muitas das vezes fala aquilo que o meu coração quer ouvir, não aquilo que você precisa ouvir. E a gente tem que tomar cuidado com estas questões. É interessante notar, quando a gente estuda as Escrituras, que a última vez que aparece a expressão veio a palavra do Senhor Deus foi a João. Quando a gente lê Lucas capítulo 3, verso 2, a última revelação ao ministério foi de João Batista. Quando Deus a última vez disse, veio a palavra do Senhor Deus a partir daí, o próprio texto bíblico diz que João é o último dos profetas. Por quê? Porque a palavra completa já está revelada para nós, e nós precisamos entender claramente isso. E aí eu gosto muito dessa frase que quero aqui indicar para você. Se você ainda não leu, quero indicar, leia, eu creio na pregação, John Stott. Se você não leu, leia, é um bom livro. Eu tenho indicado, acho que é a terceira literatura aqui dentro dessa exposição, e é uma ótima literatura. O John Stott afirma o seguinte: a palavra de Deus não vem mais aos homens hoje, ela já veio para todos os homens, agora os homens é que precisam ir até ela. É muito confortável, né, para o nosso coração falar assim, quem aqui já, não, seja verdadeiro e sincero, quantos aqui já usaram caixinha da promessa? Vou até fechar os olhos. Você já usou, você já sabe qual é a caixinha da promessa, sabe? Você ia lá na rua Visconde Sazedas, estou fazendo uma propaganda aqui, você ia lá na rua Visconde Sazedas, aí tinha aquela caixinha, uma bíblia pequenininha assim, que vinha com um monte de versículos, que são escolhidos a dedos, né, e aí você fala, Deus fala comigo, e tá, benditos serão os teus filhos, os filhos dos teus filhos, obrigado Senhor, tal, né? Quantos de nós não já fizemos isso? E ainda, pastor, mas não existe mais essa caixinha de promessa, mas você continua utilizando a Bíblia como uma caixinha de promessa. Deus, deixa eu ver, filho do capeta, não é Deus não,
A gente precisa, queridos, estar debruçado sobre essa palavra, buscá-la, como diz o John Stott. Somos nós que devemos olhar e ir ao encontro desta palavra, porque ela já foi revelada para cada um de nós. E é isso que Pedro está tentando falar para aquele povo. Vocês precisam entender que o que está acontecendo aqui é justamente o que já tinha sido dito pelos profetas. Deus disse que isso iria acontecer, e está acontecendo justamente como Deus disse. Já está revelado, já está na palavra. Portanto, a mensagem do cristianismo fundamenta-se na própria Escritura. Cuidado com o que você tem ouvido, ou com aquilo que nós temos ouvido. Um evangelho que não é um evangelho genuíno, mas ele é um evangelho disfarçado para atrair multidão, para atrair o povo. Um evangelho de eventos. Uma igreja que tem sido montada para criar eventos. Essa semana eu mostrava para minha esposa, dentro de um contexto de igreja local, um culto onde apagaram todas as luzes, e aqui atrás começaram a colocar aquelas luzes brilhantes e piscando, e na hora do culto, especialmente do louvor, aquelas luzes ficaram assim, pum, e os irmãos, uhul! E eu falei, onde é que nós vamos parar? Nós temos que tomar muito, mas muito cuidado. E não estou falando apenas da liturgia de culto, eu estou falando também da exposição da palavra, onde não se leem mais as escrituras, mas pegam então um ponto que foi um comentário de um filósofo, de um sociólogo, que falou a respeito de um contexto de vida que estamos vivendo, e fala assim, não, nós pensamos dessa forma, e tem muita gente que está aí ouvindo estas, desculpa, ladainhas. E eu vou além, com os tipos de pregação que não tem sido nada bíblica, e tem sido mais pregações. Eu fiz questão de postar, o John Piper essa semana escreveu algo falando a respeito dessa questão, de que Jesus, ele falava com amor, mas falava duramente. Se não falasse com amor duramente, ele falaria brandamente. Isso era bajulação, e é verdade, tem muita gente que quer ouvir bajulação, quer ouvir o que agrada ao seu coração, como temos ouvido gente está assim de lugar que está enchendo, mas as pregações elas não são nas escrituras. Tem muito a ver com o que você quer, quem é você, qual é o cardápio que você precisa, o que está no teu coração. Você é importante para Deus. Vou direto à pregação coach. Você é importante para Deus. Ele te ama, e por Ele te amar, você pode fazer o que você quiser. Continue. Isso é um abismo. Não te dá crescimento, só alimenta o teu ego e as tuas emoções de um coração desesperadamente corrupto, buscando aquilo que não deve mudar a tua vida. A palavra de Deus baseia-se nas Escrituras. Então, diante disso, o que fazer, ou o que devemos fazer para sermos salvos? Por mais que tenha boas intenções, uma resposta errada leva a uma tragédia eterna. Tem muita gente que tem boas intenções, mas não falam verdade da palavra de Deus. Então, uma resposta errada a esta pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Que foi justamente o que este povo fez, queridos. Se você ler o versículo 37 desse capítulo 2, o povo, depois de ouvir a pregação do apóstolo Pedro, falou, e agora? Irmãos, o que faremos depois de ouvir tudo isso? E aí Pedro falou, arrependam-se. Mudem de mente, mudem de comportamento, mudem a vida de vocês. Esse é o resultado da pregação. É para expor o coração do homem na consciência do pecado. Se nós não tivermos consciência de pecado, nós não teremos a necessidade de arrependimento. E Pedro está falando justamente isso. Pedro está falando, vocês mataram o Cristo. Apesar dele ter sido entregue por desígnio e presciência de Deus, por propósito divino, vocês, juntamente com os líderes religiosos, mataram o Cristo. E Pedro prega isso no seu sermão sobre a morte. Jesus morreu, mas saiba que a morte não pôde detê-lo, era impossível isso acontecer. Por quê? Porque Ele é o Senhor da vida.
Está aí no versículo, olha lá no versículo 24, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro está falando, esse Jesus que vocês agora estão ouvindo pregar, esse Jesus morreu, mas ele morreu e vocês o mataram. Ele fala isso duas vezes, vocês, mas Deus o ressuscitou. A morte não tem poder sobre a vida dele. A morte não tem poder sobre a vida daquele que vive Jesus Cristo, queridos. A morte não tem poder. Quem está em Jesus Cristo tem esperança da eternidade. Quem está em Jesus Cristo tem esperança de olhar para o futuro. Quem está em Jesus Cristo tem esse coração nele. A gente vê isso acontecendo nos evangelhos. Por 4 vezes Jesus encontra com a morte, todas as 4 vezes a morte foi vencida. Quando a gente lê Marcos capítulo 5, Jesus encontra ali com a morte na casa daquele homem chamado Jairo, aquela mulher, aquela menina que havia então estado morta, ressuscita. Ele fala, Talita cumi, levanta. Jesus se encontra com a morte lá no caminho de Naim, encontrando o filho único daquela viúva. Ele toca no esquife, no caixão e fala assim, para jovem, eu te mando, levanta-te. E aquele jovem levantou. Jesus vai estar até a Betânia, lá na casa da irmã de Marta e Maria, irmãos de Lázaro, e chega lá, Senhor, já fazem 4 dias que ele está sepultado, não importa, tirem a pedra, Lázaro, sai para fora. Todas as vezes que o Senhor da vida encontra a morte, ele vence, por isso que era impossível de que ele fosse vencido pela morte. E Pedro está falando, e sabe o que é que está acontecendo aqui? Ele morreu, o seu corpo não viu decomposição, usando o salmista Davi para falar assim, olha, Davi não está falando de si mesmo, Davi está falando do Messias prometido, do Cristo que viria para sentar no trono. O corpo dele não seria abandonado no sepulcro, a morte não o venceria, o corpo dele não entraria em decomposição. Foi Deus que assim o fez, e Deus então o ressuscitou. Ele usa e fala, e vocês querem saber de uma coisa? O que vocês estão vendo agora é resultado disso. Leia comigo, Pedro falando sobre tudo isso. Agora observa lá o verso 30, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo. Quem? Davi fez isso, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Agora olha o verso 32, que é extraordinário. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Queridos, eu não sei se você consegue observar a cena, porque quando eu leio isso aqui, eu tento imaginar o Pentecostes. 10.000 pessoas reunidas, 120 pessoas, Pedro se levanta dentre os 120 e começa a falar, irmãos, quero explicar o que é que está acontecendo para vocês. E ele usa Joel, ele usa Davi, ele vai explicando, fala sobre morte, fala sobre ressurreição, e quando chega agora no versículo 32, ele fala assim, irmãos, Jesus foi ressuscitado, nós o vimos, nós somos testemunhas. Eu imagino os 120, é fato, nós o vimos, é verdade tudo isso que ele está falando, porque está acontecendo justamente o que estava nas Escrituras, estava predito nas Escrituras, é isso que está acontecendo aqui. E ele continua no versículo 33, então ele está exaltado à direita de Deus, e ele recebeu do Pai o Espírito prometido, e derramou o que vocês agora estão vendo, agora o que vocês veem e ouvem, o que vocês estão vendo agora é cumprimento das Escrituras. Cumprimento das Escrituras, o que vocês estão vendo agora é cumprimento das Escrituras. Então, por mais que se tenha boas intenções, uma resposta errada leva a uma tragédia eterna. Nós precisamos ouvir as Escrituras. Porque se você tiver uma resposta errada à pergunta que devemos fazer para sermos salvos, você corre um risco de colocar a sua fé em um evangelho que não é verdadeiro. Você corre o risco de colocar seu coração em algo que não é verdadeiro, sem ouvir o verdadeiro evangelho genuíno de Cristo Jesus. É por essa razão que Satanás empreende esforços para macular a mensagem e corromper a mensagem bíblica. Porque quanto mais eu macular a mensagem, quanto mais eu corromper a mensagem bíblica, mais sucesso eu terei no ouvido daqueles que estão aí sedentos para ouvir o que querem em seu coração, não o que precisa seu coração. Ele usa Joel para dar início. Ele fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele faz isso no verso 21. Queridos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
E aqui está a grande misericórdia de Deus. O que devemos fazer para ser salvo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro usa esse último versículo de sua citação da profecia de Joel para dar uma introdução àquilo que ele estaria falando a respeito do Cristo. A respeito do Cristo. Nós vimos aqui ainda essa noite. Leia comigo um texto rapidamente. Romanos, capítulo 10, verso 9 a 14. Vimos isso essa noite aqui, por isso que eu falei de que esse culto é um culto de missões. Paulo escrevendo à igreja em Roma a respeito dessa questão da salvação, o que devemos fazer para ser salvo. Paulo diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você será salvo. Romanos capítulo 10, verso 9 a 14. Vou ler novamente. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, você será salvo. Você crê que Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos? É isso que Pedro está falando. Vocês mataram o Cristo, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou, como vocês estão vendo, e nós somos testemunha. Se você crê, se vocês crerem no que vocês estão ouvindo, vocês serão salvos. Aí a pergunta do verso 37 é: irmãos, o que faremos? Se você ler o verso 37, é extraordinário, é que não dá, eu não vou pregar nele hoje. Mas o verso 37, eles ficavam espantados e disseram, quando ouviram isso, ficaram aflitos, compungindo-lhes os corações, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: então o que faremos depois de ouvir isso? Crê no Senhor Jesus. Creia, essa é a resposta de Paulo aqui, creia. Aí o verso 10 ele fala: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentio, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos. Pedro fala sobre isso também, falando que agora não existe mais servos e serva, mas o Espírito cairia sobre todo, indistintamente, independente de etnia, de sexualidade, viria sobre todos. Salvaria todos. E é o verso 13, eu acho lindo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como serão salvos se não houver quem pregue? Há formas de se levar o Evangelho conforme a prescrição de Jesus e através da pregação. Não há alternativa para que as pessoas possam aceitar o Evangelho. A pregação é o método de Jesus. É por isso que a pregação do cristianismo baseia-se na Bíblia. Você pode até gostar de diversos filósofos que aí tem. Você pode até gostar de muita gente que é da área da sociologia. Você pode gostar de ouvir argumentos e mais argumentos que vão satisfazer teu coração. Mas eu e você precisamos ouvir a pregação do Evangelho. A palavra de Deus. É ela que nos liberta. É ela que nos convence. É ela que nos transforma. É ela. Portanto, a pregação da palavra é o meio escolhido por Deus para salvar os pecadores, santificar os crentes, satisfazer os nossos corações e sustentar a nossa alma. O método pelo qual Deus escolheu é a sua palavra, é a pregação da sua palavra. E Ele escolheu para o quê? Para salvar os pecadores. Ele escolheu para o quê? Para santificar os crentes. Deus aponta na sua palavra a maneira como nós devemos andar, a maneira como nós devemos nos comportar, a nossa conduta. E não apenas isso. É na sua palavra que Ele satisfaz o nosso coração e sustenta a nossa alma. Você quer ter o seu coração satisfeito? Quer a tua alma ser sustentada? Se debruce sobre a palavra. Essa é a pregação do Pentecostes. Pedro está falando da palavra. Pedro está falando daquilo que nós precisamos ouvir, do que aquele povo precisava ouvir. Segundo,
A mensagem do cristianismo é centrada em Jesus Cristo, ela é cristocêntrica. Não está centrada no eu, está centrada em Jesus. Lendo o sermão de Pedro, descobrimos que ele fez tudo convergir em Jesus Cristo. Quando Pedro convoca os homens de Israel para ouvi-los, suas primeiras palavras foram: Jesus de Nazaré. Veja se não é isso, versículo 22. Deixa eu voltar lá. Verso 22, quais foram as primeiras palavras de Pedro? Israelitas, ele usou Joel como introdução, lembra? Verso 21, ele fala: quem é que pode ser salvo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, confessar Jesus Cristo, crer no seu coração. Aí no verso 22 ele fala: Israelitas, vocês, ó povos, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré. A mensagem do cristianismo está baseada na pessoa, centrada na pessoa de Cristo. Ela é cristocêntrica. Ela não tem a ver com o nosso coração. Importa nos destacar que é Cristo o centro da mensagem, que é Cristo aquele que precisa ser proclamado. Não é a nossa força de vontade, nem aquilo que nós devemos fazer para sermos transformados. É Jesus que nós devemos proclamar. É Jesus que nós devemos falar. Cristo é o centro da mensagem. Não são os nossos programas da igreja, nem as dicas para ter uma vida vitoriosa. Eu vou escrever um livro para os irmãos aí, 7 dicas para você ter uma vida vitoriosa em Jesus. É um dos livros que mais vende, é o livro de autoajuda, né? Deixa eu ver como é que eu faço para melhorar minha vida. Qual é o segredo? Tá aqui. Vou mergulhar 7 vezes na praia. Uhul! Você já viu como o pessoal é criativo para isso? E como vende? A mensagem tem que ser baseada no Cristo. Se nós não ouvirmos uma mensagem cristocêntrica, nós temos a tendência, queridos, de pegar caminhos muito errados. Cristo precisa ser exaltado e Ele precisa ser proclamado. E nós precisamos ser pessoas que precisamos habituar os ouvidos a ouvir sobre Cristo. Tem que apontar para Cristo, a glória dele, tudo é para Ele. Nós precisamos ouvir sobre Ele, sobre esse Cristo. Você sabe que do que eu estou falando é verdade. Faça um teste. Ouça as mensagens no tempo de hoje. Aquilo que está sendo oferecido, não são todas, mas existem alguns que se separam, poucos. Mas ouça e veja onde a mensagem é baseada, qual é o centro da mensagem. Você percebe que eu fiz questão de pular algumas coisas aqui? Porque eu estou indo para a mensagem central do texto. Talvez muitos de nós, ao ler o texto em casa, falam: meu Deus, o que Pedro está falando aqui do que Joel falou, lá dos últimos dias. O céu vai ficar escuro, nuvem escura, sangue e fumaça. Essa mensagem, ela é informativa. Na verdade, é prescritiva no texto, para nos levar aí para a mensagem central. Qual é a mensagem central do esboço de Pedro? Cristo morreu e ressuscitou, e vocês precisam ter consciência do pecado de vocês para serem salvos. Essa é a mensagem central da pregação de Cristo. Aí a gente fica tão preocupado, deixa eu ver, o que significa mesmo a fumaça aqui, o sangue, o que significa mesmo aqui, e a gente tenta ficar preocupado com essas questões informativas do texto. São questões informativas importantes? São, mas não é a mensagem central. Eu tinha um professor, abrindo parênteses, que ele falava assim: um dia eu fui dar uma aula sobre o tabernáculo. Cadê o aula? O professor do Antigo Testamento. Fui dar uma aula sobre o tabernáculo, o significado do tabernáculo dentro do contexto judaico, do povo de Israel, um povo nômade no deserto e
tal. E ele estava falando do tabernáculo, as medidas do tabernáculo, o tamanho do tabernáculo, os instrumentos, os utensílios do tabernáculo, as cortinas do tabernáculo, tal. E ele falando, era isso tem um significado para o povo de Israel, culturalmente falando. E ele sempre falava sobre isso. E aí disse que, em um dado momento, quando ele estava explicando sobre tudo aquilo, alguém que estava lá, muito interessado, falou, professor, e ele falou, o que foi? Ele falou assim, professor, o que significa o ganchinho da cortina do tabernáculo que prende a cortina? E ele falou, é Jesus te chamando assim. As pessoas querem ficar presas em detalhes, a mensagem central não é essa. Pedro está falando aqui que a mensagem central é que você precisa ter consciência que Jesus Cristo veio a este mundo, se tornou um de nós, morreu pelos nossos pecados, a morte não pôde vencê-lo, mas Deus o ressuscitou, e eu e você precisamos ter consciência disso, para sermos salvos. Essa é a mensagem que está sendo exposta aqui. Quando a gente lê o sermão de Pedro, é tão extraordinário, que encontramos 6 doutrinas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Se você olhar claramente o texto, você vai ver, fala sobre a encarnação de Cristo, fala sobre a sua divindade, fala sobre a sua crucificação, fala sobre a sua ressurreição, fala sobre a sua ascensão, e fala sobre a sua glorificação. 6 mensagens, 6 doutrinas, que Pedro fundamenta-se no seu sermão. Que estrutura de sermão, para falar para aquele povo que precisava ouvir, que a mensagem do cristianismo é centrada em Jesus, e que Ele é, e que Ele faz, e continuará fazendo e trabalhando pela vida das suas ovelhas. A mensagem do cristianismo baseia-se nas Escrituras, na Bíblia. A mensagem do cristianismo é cristocêntrica. E Pedro conclui o seu sermão mostrando 3 maneiras de como Deus autenticou o ministério de Jesus Cristo diante dos homens. E ele fala no verso 22 que Deus aprovou Jesus como Senhor em Cristo através de seus milagres. Deus mostrou, esse é o Messias, esse é o ungido, esse é o prometido. E como que Deus aprovou isso diante dos homens? Através dos seus milagres. Mas apesar da multidão verem os seus milagres, estavam mais interessados no que eles poderiam ser beneficiados do que do próprio Cristo. Então Cristo, Deus o aprovou também, o Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Cristo através da sua morte. A gente lê isso claramente, a crucificação não foi um acidente, meus irmãos. O verso 23 mostra isso. Pedro mostra que Jesus não foi morto porque foi uma vítima de seus inimigos. Ele foi morto porque Deus predeterminou antes dos tempos eternos que Jesus morreria como salvador do seu povo. O próprio Deus já havia predeterminado isso. Ele vai morrer. O justo vai morrer pelo injusto. E está aqui acontecendo. Então Deus aprovou Jesus como Senhor e Cristo através da sua morte. E terceiro, deixa eu voltar. Deus aprovou Jesus como Senhor e Cristo através da sua ressurreição. Pedro identifica Jesus como um Messias quando declara: a este Jesus Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. A este Jesus, Deus o ressuscitou, e todos nós somos testemunhas. Então esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Verso 36. Portanto, diante de tudo isso, fique certo todo Israel, certo disto, que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Fiquem certos disso, vocês israelitas, todo Israel, vocês também, de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então a conclusão de Pedro é que todo Israel
deve agora ter a certeza de que esse Jesus, a quem haviam repudiado e crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, vai falar que é diante desse Jesus, a quem Deus o exaltou soberanamente, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos, independentemente quem seja, todos um dia se prostrarão diante do Cristo ressurreto e declararão a sua glória, confessarão o seu nome. Todos nós. E Pedro faz isso com aquele povo, dizendo: vocês fizeram isso. Jesus morreu, queridos, pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para nos dar vida, para nos dar salvação. Isso precisa ficar muito claro para o meu e para o seu coração. Lembre-se, a pregação do Pentecostes está pautada sobre a palavra. A pregação do Pentecostes, ela é cristocêntrica, aponta para Jesus, morte e ressurreição. Semana que vem nós veremos qual é o resultado dessa mensagem. Pastor, mas já está aí. Você vai olhar, está aí. E a semana que vem eu quero propor para você. Você e eu, os nossos pecados mataram o Cristo. Nossos pecados mataram o Cristo. Deus o ressuscitou. Para que eu e você pudéssemos ouvir. Como é que nós podemos ser salvos? Crer no Senhor Jesus Cristo. Creia, ouça o Evangelho, confesse com a boca, creia que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Não tem outro caminho. A salvação é por meio do Cristo. E não é isso que tem sido pregado no tempo de hoje. E é por isso que a gente precisa ouvir isso. Isso é o que Atos para você nos propõe. Na pregação de Pedro, Jesus morreu, mas ressuscitou para nos salvar. Louvado seja o seu nome. Quantos aqui são salvos por Jesus Cristo? Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Não é lindo isso, queridos? Ele transformou as nossas vidas, transformou a nossa história. Nós somos hoje completamente diferentes, mudados e transformados, porque alguém um dia levou os meus pecados em uma cruz. A cruz não era de Barrabás apenas, era nossa. Jesus não carregou apenas a cruz de Barrabás, ele carregou a nossa cruz. Ele morreu a nossa morte, como diz Paulo, para vivermos a sua vida. Então, que em nome de Jesus, nessa noite, você sinta o seu coração como o coração desses israelitas, compungido. Você sinta o seu coração, o coração dos israelitas, aflitos, a consciência aflita, falando: meu Deus, os meus pecados o mataram, fui eu, o que eu devo fazer? Creia no Senhor Jesus, confesse-o como o Senhor da sua vida. Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Pastor, tudo bem, nós estamos aqui, temos tido a oportunidade de ouvir tudo isso, mas para aqueles que não têm a oportunidade de estar aqui para ouvir tudo isso, como faremos? Paulo fala: como eles ouvirão se não há quem pregue, como pegarão se não forem enviados? É por isso que nós estamos concluindo a campanha de missões, para dizer, tudo aquilo que levantamos aqui, queridos, tem um destino certo, porque homens e mulheres saindo da sua zona de conforto, no nosso país continental, estão em diversos lugares, pregando o Evangelho de Jesus Cristo crucificado, mas ressurreto, e tem mudado e transformado a história de muita gente, muita gente. Nós temos visto aí testemunho de pessoas que estão sendo alcançadas no sertão do nosso país, pessoas que estavam sem esperança, mas Jesus Cristo tem transformado as suas vidas. Essa é a mensagem de Atos para você, ela continua, de um Deus em missões, através da sua igreja, proclamando o Cristo, proclamando a sua palavra.
Essa é a mensagem de Atos. O Senhor continua proclamando a sua palavra através de uma igreja que está disposta a ser cheia do Espírito para o cumprimento de uma missão designada e dada pelo próprio Salvador. Vão, façam discípulos de todas as nações, vão, preguem o Evangelho a toda criatura, vão. Nós precisamos entender que a mensagem de Atos continua. A mensagem continua. E nós precisamos continuar pregando a palavra, a Bíblia, na pessoa do Cristo. Não do nosso coração, do nosso eu, dos nossos interesses. Que Deus compartilhe melhor cada um dos nossos corações. Ok? Semana que vem nós damos continuidade. Qual é o resultado desta pregação? E aí nós vamos continuar expondo aí em Atos para você, até assim o Senhor nos levar ao término do livro. Ok? Se coloque de pé, porque senão você vai dizer, pastor, hoje você me fez dormir. Não sou eu, a culpa é sua, seu pecador. Vamos lá, descansa um pouquinho aí, dá uma estralada nas costas, isso aí. Bruna? É o louvor? Pode vir, gente. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder ouvi-la. Sei, Senhor, que de alguma forma, pela Tua soberania, o Senhor, ó Deus, aprove nesta noite olharmos para esse texto e tirarmos essas lições preciosas para nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa aplicá-la melhor em cada um dos nossos corações. Que sejamos pessoas, ó Deus, completamente cheias do Senhor, do Teu Santo Espírito. Que sejamos, ó Deus, pessoas dispostas a proclamar a palavra do Cristo ressurreto, daquele que um dia morreu e ressuscitou, para salvar e dar esperança a cada um dos nossos corações. Obrigado pela vida dos meus irmãos presentes, Deus. Completa melhor esta palavra em nossos corações. Oramos grato na pessoa do nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Amém e amém. Glória.